Os tribunais de contas julgam as contas públicas ou de atividades que envolvem o dinheiro público. Essa atividade está prevista na própria Constituição, o que só reforça sua importância. Hoje é comemorado o Dia dos Tribunais de Contas e para conversar sobre a atuação, impactos na sociedade e para reforçar a importância de quem atua nesses tribunais, eu converso agora com o auditor fiscal Fábio Alex, do Tribunal de Contas do Estado. Bom dia, Fábio. Bom dia, eu agradeço o convite, a participação. É muito bom vir aqui para falar um pouco do que é o Tribunal de Contas, para a gente apresentar os conceitos e nos apresentar de alguma forma, porque há um pouco de desconhecimento ainda em nossas atividades e esse canal é sempre muito bom para a gente pontuar e explicar para o cidadão o que é o Tribunal de Contas. Então, eu já vou começar perguntando que existe o Tribunal de Contas da União, do Estado e, em alguns lugares, o Tribunal de Contas do município. Como é que eles se diferem e como é que eles se complementam? Esse recorte que a gente tem em possíveis 3 tribunais são estabelecidos a partir da origem dos recursos. Sim. Alguns tribunais se organizam para que atenda esse critério de repartição de competência. A gente fala assim, quando o recurso é federal, quando é dinheiro da União, nós temos o Tribunal de Contas da União operando as fiscalizações e julgando essas contas. É competência deste órgão federal. Quando nós temos recursos estaduais e municipais, em 90% dos casos, só é exercida essa competência por um tribunal de conta estadual, onde ele tem competência sobre o Estado, sobre aquela unidade federativa Estado e sobre os demais e os municípios, aqueles leques de municípios que todo um Estado federado tem. Em alguns, por conta de volumes de recurso ou por critério histórico, é definido que essa repartição no âmbito estadual, a origem do recurso define a existência de um outro tribunal. Nós vamos ter os tribunais de contas do Estado, cuidando da parte estadual, dos recursos estadual, e teremos tribunais de contas dos municípios, atuando sobre todos os demais municípios, com competência sobre todos os entes municipais. Mas, porém, nós temos ainda um tribunal também diferente, que é o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Dado a sua grandiosidade, São Paulo tem um tribunal exclusivo para suas contas. Aí lá você vai ter Tribunal de Contas do Estado, com competência no Estado e nos demais municípios, excetuando São Paulo. São Paulo, dado a quantidade de volume de recursos que ele opera, um único tribunal para fiscalizar suas contas. E a gente começou a entrevista falando que hoje é comemorado o Dia do Tribunal de Contas. Como é que surgiu essa data e qual a importância dessa celebração? Essa data surgiu no calendário histórico com a necessidade de fazer com que as pessoas se conscientizem sobre a importância do controle. Porque um dos princípios constitucionais é a questão do controle e o dever de prestar conta. Todo gestor público não é dono da coisa pública, ele é um mandatário, ele está lá para exercer funções públicas e manejar recursos que são delegados pela população. Então, quando eu outorgo um mandato ou confiro uma competência de exercício, nada mais correto de que quem em nome eu estou agindo e com recurso daquela, eu preste conta. O objetivo é fazer com que o processo republicano seja feito realizado de maneira coerente. A busca do Tribunal de Contas é por isso, para que o cidadão entenda que o mandatário, que o governante, aquele político que está exercendo uma função, nada mais é do que um preposto de suas vontades, de sua vontade legítima, de suas vontades legítimas, de uma vontade pública, política decidida, construída através de políticas públicas. Então, ele tem que prestar conta de tudo isso. Entendi. Os tribunais de contas, eles também têm o poder de suspender licitações e de embargar obras. Como é que isso funciona? Nós temos muitas competências. Sim. E talvez essa que tu esteja falando seja que hoje em dia chame mais atenção, é essa possibilidade de agir cautelarmente. Porque nós temos processo de contas, como vocês falaram, de julgamento de contas. Sim. Historicamente, a gente vem trabalhando muito com contas, até o nome é Tribunal de Contas, mas dentro do processo administrativo, nós temos outras ações que podem ser acompanhadas e fiscalizadas de pronto, sem necessidade de ser conta e sem ser no processo de contas que o tribunal faz. E uma delas é o acompanhamento das licitações, das contratações, e a gente pode, dentro disso, para prever prejuízos antes que tenha maior danos, evitar por meio de um procedimento específico, que é a suspensão de obras, a suspensão de execução de contratos, quando o parlamento autoriza, a suspensão de licitação, a suspensão de pagamentos.
tudo que de maneira cautelar para proteger o erário antes de um dano maior. O Tribunal de Contas ele é formado por conselheiros. Como eles são escolhidos? Quais são os critérios para isso? O Tribunal de Contas ele tem uma composição política, determinada assim pela Constituição, onde os tribunais de contas do Estado, porque na União difere um pouco. Nós temos 7 conselheiros. Sim. Que são escolhidos com os seguintes critérios. Parte são indicados pela Assembleia Legislativa e partes são indicadas pelo governador do Estado. E entre essa parte indicada pelo governador do Estado, que é um número menor, obrigatoriamente o governador do Estado tem que indicar ou alguém do nosso Ministério Público Especial, que dentro do Tribunal de Contas nós temos o Ministério Público Especial, ou um auditor substituto de conselheiro de carreira. A liberalidade para a escolha do governador é só de um. Então, tem esse recorte que a gente chama a escolha mais técnica, que o governador tem que fazer dos 3, que aí ele alberga a possibilidade de escolher. 2, ele tem que seguir esse critério técnico estabelecido na Constituição. E a Assembleia possui 4 vagas e escolhe dentro dos critérios que ela acha mais conveniente. O Tribunal de Contas também é importante para a prática da transparência, né, e da prestação de serviços à sociedade brasileira. Dessa forma, quais são as funções e competências de um auditor? Bem, o auditor é o responsável pela execução do trabalho de fiscalização. O auditor de controle externo, que hoje a gente recebe esse nome, ele é quem instrui todos os processos que serão julgados pelas Cortes de Contas, porque nós temos uma composição um pouco diferente do judiciário, na verdade, bem diferente do judiciário. Na verdade, o nosso corpo deliberativo que julga, ele só pode julgar quando um auditor realiza um trabalho de fiscalização. Sim. E esses trabalhos de fiscalização, eles são exercidos através das auditorias, inspeções, acompanhamento. Nós temos N leques de atribuições para exercício dessa competência de fiscalizar. Então, o papel do auditor é instruir esses processos através das modernas técnicas de auditoria, entregar esse produto para o colegiado deliberar de forma coletiva. E você tocou num ponto muito importante, que é a transparência. Recentemente, nós, no Tribunal de Contas, nós fizemos uma reestruturação administrativa para acompanhar essa nova sistemática moderna de fiscalização, onde a gente precisa estar de maneira mais presente e mais efetiva na sociedade, não só se preocupar com as contas. E a transparência é um dos focos que foi pensado nessa reestrutura. Nós estamos remodelando a nossa forma de acompanhar as transparências, os portais de transparência, as formas de divulgação da informação. Para o Tribunal de Contas hoje, para a nossa Secretaria de Fiscalização, porque o Tribunal atua em forma de Secretaria de Fiscalização, a transparência é o instrumento mais importante que iremos focar. Recentemente, nós vimos um histórico de 3 anos, onde nós atuamos maciçamente nas folhas de pagamento. Houve aquelas ações que todo mundo conhece, de acúmulos, verificou a existência de fatos errados na gestão da máquina pública através dos servidores, com várias acumulações. E o nosso próximo grande plano de ação é acompanhar a transparência de maneira coerente, com dados reais, com um delay que a gente chama, um delay de pouco tempo e com instrumentos modernos, usando tecnologias informáticas, tecnologia, análise de dados, informáticas e até inteligência artificial para analisar os portais das transparências. Então, eu digo ao gestor público que me assiste, cuidado com a transparência. É a função importante. Junto com o Ministério Público, o Tribunal está desenvolvendo ações que visem acompanhar a correta execução do princípio da transparência na administração pública, porque quem ganha é a sociedade e o cidadão que contribui para toda a execução de uma política pública. A partir dessa conversa, a gente entende que o Tribunal de Contas ele é um órgão que está a favor do cidadão. O cidadão pode fazer denúncia no TCE? Como proceder? Pode fazer denúncia. Nós temos um canal importantíssimo, que é a ouvidoria, e o cidadão não precisa sair. Dentro do nosso site, no nosso endereço eletrônico, nós temos um link chamado Fale com o Tribunal, onde está lá o íconezinho da ouvidoria, onde ele pode denunciar. E se a denúncia dele for relevante, inclusive ela recebe um caráter sigiloso para que ele não sofra nenhum problema, nenhuma perseguição. Nós garantimos o sigilo e toda denúncia que o cidadão faz com elementos consistentes,
com propósito e com os requisitos mínimos que a gente possa aferir uma ilegalidade, nós damos resposta. Ela é instruída e o cidadão ele é notificado do que foi feito com aquele material que ele disponibilizou para o tribunal. Obrigada, Fábio, por suas explicações. Eu espero que o Tribunal de Contas hoje tenha várias ações que possam aí estar estimulando o cidadão a estar de olho no dinheiro, não é isso? Nós que agradecemos a oportunidade, é sempre bom vir. Estamos inteiramente à disposição para apresentar o que é o Tribunal de Contas, para explicar cada vez mais que o cidadão tem no Tribunal de Contas um parceiro no combate à corrupção e em busca de uma transparência efetiva. Obrigada, bom dia. Bom dia. E no próximo bloco você confere as dicas da nossa agenda cultural. Não saia daí!